Muito bem, irmãos, chegamos em 1 Coríntios capítulo 8, hoje nós vamos capítulo 8, capítulo 9, tem sido um tempo muito importante para nós. E aqui o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja a respeito, nos dois capítulos ele vai falar a respeito da liberdade. E era uma coisa bastante complicada Paulo ensinar a igreja de Corinto, aquela igreja que estava num ambiente um ambiente cultural de extrema prostituição, né? Era uma cultura extremamente erotizada, até na questão religiosa, a religião era casada com o erótico, né? Com o sensual. E Paulo vai ensinar a respeito de liberdade, mas o apóstolo Paulo ele sabe como fazer isso, né? Falar de liberdade é uma igreja que vive num meio completamente prostituído, é um assunto bastante delicado, mas o apóstolo Paulo sabe como fazer isso, ele sabe como costurar o problema que aquela igreja estava vivendo. No capítulo 8, ele vai falar a respeito de carne sacrificada, sobre comer carnes, né, sacrificada aos ídolos, né? Era um costume lá dos pagãos, eles oferecerem, né, aos seus ídolos, sacrificar animais aos seus ídolos, né? Nos templos pagãos lá era comum que eles sacrificassem animais aos seus ídolos. Então o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão, né? Por que é importante e por que eles mandam? Na verdade, eles mandam uma carta antes para Paulo, com essa série de questões que eles estão tratando aí, que Paulo está tratando com eles. Eles enviaram uma carta perguntando ao apóstolo Paulo sobre isso, e uma dessas questões era essa, sobre comer carne sacrificada. Por que eles vão perguntar isso a Paulo? Era muito comum naquela época, na cultura grega, né, religiosa, quando alguém queria vender um animal, ele levava aquele animal para o templo pagão, ou para um dos templos pagãos, que haviam muitos. Ele levava o animal para lá, chegando lá, ele oferecia aquele animal como sacrifício à sua divindade, né, ao seu ídolo lá. Uma parte daquele animal ficava com o sacerdote, né, com o trabalhador ali do templo pagão. A outra parte ele levava então para vender no mercado, ou vender no açougue, é o que Paulo vai falar lá na frente no capítulo 10, no verso 25, sobre comprar no açougue. Então, normalmente as carnes eram sacrificadas, não obrigatoriamente, mas era comum que isso acontecesse. E aí o pessoal da igreja vai perguntar a Paulo: e aí, nós podemos comer essa carne sacrificada aos ídolos? Essa carne que eles estão vendendo no açougue? E aí Paulo vai ensinar para eles que comer é um ato normal, é um ato eticamente e religiosamente, é um ato neutro. Mas ele vai dizer aqui que nem todo mundo tem esse conhecimento. Não tem problema nenhum comer carne. O que está acontecendo aqui é que os novos convertidos, eles ainda não tinham o conhecimento pleno do poder dos seus deuses antigos agora sobre eles como convertidos. Então, muito provavelmente, eles tinham receio do que o seu Deus antigo fosse fazer com ele, né? Ou o seu ídolo fosse fazer com ele algum mal a ele, pelo fato dele não oferecer sacrifício e pelo fato dele não comer uma carne sacrificada àquele ídolo. E aí Paulo primeiro vai responder essa questão. Paulo vai dizer: olha, comer é uma coisa normal, não tem problema nenhum, nem ético, nem religioso, não tem problema nenhum comer carne. Em segundo lugar, o que ele vai dizer é que o ídolo nada é. O ídolo, ele é uma mentira, ele é uma criação do homem, né? Tanto que lá em Isaías capítulo 31, no verso 7,
ele vai dizer que na conversão eles lançarão fora os seus ídolos. Eles romperam com aquela idolatria. Eles agora querem servir ao único Deus e ao único Deus vivo, Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E aí Isaías vai falar que eles jogam fora os seus ídolos. E no Salmo 115 também, ele vai ser até mais direto, quando ele vai dizer que os ídolos não têm boca, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem nariz, mas não cheiram. Então, são falsos ídolos, são falsos deuses. E aí Paulo vai dizer aqui, olha, não tenham medo, o ídolo nada é. Ele vai ensinar isso para eles. O ensino aqui se você sabe que é consagrado a um ídolo, não coma. Não coma, tudo é a questão do conhecimento, né? Se alguém falou para você que aquela carne foi sacrificada a algum ídolo, você não coma. Mas você chega no mercado, o crente chegaria lá, né, no mercado de Corinto, no açougue, pediria uma carne sem perguntar absolutamente nada. Chegava em casa, dava graças e comia. Qual é um problema também que está acontecendo aqui? Que Paulo vai ensinar que o irmão mais forte na fé, ele deveria abrir mão do seu direito. Ele abria mão do seu direito de comer, ele tinha direito a comer porque a sua consciência não o condenava, ele sabia que o ídolo não é nada, absolutamente nada, mas o problema era o novo convertido, era aquele que estava começando ali na caminhada, que poderia se escandalizar. Então ele abria mão do seu direito de comer por amor ao irmão mais fraco. E aí Paulo vai usar o próprio exemplo dele, vai usar o seu exemplo como apóstolo, o direito que ele tinha de ter o apoio financeiro da igreja, que ele como apóstolo, ele deveria ter o apoio financeiro da igreja, ele poderia inclusive exigir isso, porque ele vai falar aqui, vai usar exemplos aqui sobre o soldado que vai para a guerra, ele não vai por sua conta própria. O boi, enquanto está trabalhando ali, né, girando a moenda, ele está comendo ali de algumas espigas que estão ali à disposição dele. Ele vai falar do agricultor que vai aproveitar, que vai comer daquilo que ele está plantando. Então é um direito do apóstolo, Paulo vai dizer isso, é meu direito poder exigir de vocês um apoio financeiro, porque se eu levo para vocês o espiritual, por que também eu não vou receber as coisas materiais? Até porque Paulo tinha um ministério missionário, e é claro, ele precisava de dinheiro. Só que quando ele vai a Corinto, ele tinha o apoio de outras igrejas, e ele não exige absolutamente nada de Corinto, para que não houvesse nenhum impedimento ao avanço do Evangelho. Mas então o que ele está querendo dizer aqui, o exemplo que ele usa, é que ele, tendo o direito, ele abre mão do seu direito. Aqueles irmãos que se veem no direito de comer, por causa da sua consciência tranquila, eles abrem mão do seu direito por causa dos irmãos mais fracos, dos irmãos que ainda não têm o conhecimento que ele tem, certo? E aí Paulo vai dizer que ainda que ele tem esse direito, ele abre mão e ele vai pregar o Evangelho, com apoio ou sem apoio. No versículo 16, ele anuncia, no versículo 16, ele vai dizer: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nada ia impedir aquele homem de anunciar o Evangelho, inclusive a falta de apoio financeiro. E ele vai terminar, a partir do verso 20, já no capítulo 9, ele vai falar que ele se fez como judeu para salvar o judeu, ele se fez como o não judeu também para
o verso 21, né? Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, né? Como o não-judeu, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. E aí Paulo, ele se coloca numa condição que às vezes parece que a gente corre o risco de interpretar isso errado, né? Talvez na inocência alguém pergunte: ah, pastor, mas eu posso beber para salvar alguém que está bebendo, para pregar o evangelho? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele se fazia, ele entrava ali naquele ambiente, mas ele em momento algum ele ultrapassava os limites da lei do Senhor. Em momento algum ele fazia aquilo que não era permitido pelo Senhor. Imagine você um professor de criança. Temos os nossos professores de crianças aí. Um professor de crianças, ele precisa tornar-se como criança, ele precisa se identificar como uma criança, ele precisa falar e agir como uma criança para poder ganhar uma criança. No caso aqui, o que eu poderia usar como exemplo, por exemplo, se você vê que alguém está sofrendo, deixe claro para aquela pessoa também que você já passou por alguma situação parecida, que você também sofre, para que ela veja também que ela não está sozinha. Às vezes nós chegamos para consolar alguém, sabe, de uma forma muito sutil, mas a gente chega de forma arrogante, né? Às vezes a gente chega para ajudar alguém que pecou, alguém que caiu, alguém que cometeu algum erro, e a gente chega assim, no nosso patamar de santidade, e a gente se coloca fora do contexto daquela pessoa. Não, chega com humildade, fica no mesmo nível, fica no mesmo patamar daquela pessoa e fala: olha, não, isso é do homem mesmo, o cair é do homem, isso aconteceu com você, isso acontece comigo, isso acontece com o pastor, isso acontece com todo mundo. Levanta a cabeça, você está arrependido, vamos seguir, né? Então a gente não chega como uma pessoa superior, como uma pessoa diferente. Se você sabe que alguém está sofrendo, chega ali, se coloca no lugar daquela pessoa como alguém que está sofrendo também. Às vezes, também muito sutilmente, a gente faz algumas coisas, né? Quando alguém está passando por alguma luta, e a gente fala: olha, você precisa orar mais. Talvez aquela pessoa já esteja orando, e às vezes isso parece até ser uma covardia. A pessoa já está orando, a pessoa está buscando, mas está vivendo um momento muito difícil. Então não chega com a tua auréola na cabeça, não chega com a tua santidade ofuscante. Não, chega como Jesus chegaria, de sandália nos pés, humildemente. Ele falava com o leproso, ele curava os doentes, ele tocava nos doentes, ele se fazia, né, como um doente, como uma pessoa no mesmo patamar, embora não fosse, era alguém extremamente santo, mas a santidade de Jesus jamais afastava as pessoas dele, diferentemente dos fariseus, né? Nariz empinado, faziam as coisas para parecer. Jesus não, Jesus vai muito sutilmente. Isaías vai falar sobre isso, é linda essa passagem, que ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. Quer dizer, esmagar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega é aquele irmão que já está assim, já está fraco, aí você chega e chega com tua santidade e arrebenta. Não, Jesus não faz isso, ele não esmaga uma cana que está quebrada, ele não esmaga uma pessoa que já está sofrendo. Quando alguém comete algum pecado, muitas vezes, como que a gente chega, como que a igreja chega, né? Descendo a pancada, né? Disciplinando de uma forma agressiva. Não, é em amor que se faz isso. É isso que Paulo fazia. Ele se fazia judeu, ele se fazia não judeu, ele se fazia fraco, ele se fazia sem lei, por amar e querer pregar o evangelho para aquelas pessoas. É lindo essa passagem que o apóstolo Paulo vai se colocar como um daqueles que ele quer ganhar para Cristo, mas absolutamente sem cometer avanços e quebrar
a vontade do Senhor. Então fale com os bêbados, seja simpático com os bêbados, seja amigo dos bêbados, das prostitutas, dos drogados. Para quê? Para que eles vejam que você é uma pessoa confiável, que você não é uma pessoa arrogante. Amém, querido? Que Deus nos abençoe e essa liberdade que nós temos em Cristo, em que Ele fala aqui, liberdade para comer, nós temos liberdade, como Ele disse, Ele tinha liberdade para exigir apoio financeiro, mas Ele abre mão. Nós somos livres, mas o limite da nossa liberdade vai até o mal que a gente pode causar a algum irmão mais fraco. Se vai causar algum irmão mais fraco, abra mão da tua liberdade. Não faça isso só porque você é livre para fazer, só porque Jesus te libertou, mas talvez aquele teu irmão que tem a consciência mais fraca vai sofrer algum dano por causa disso. Que Deus nos abençoe. Vamos para o capítulo 10 e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Amém, querido? Deus te abençoe.